Deus seja louvado. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 31 a seguir, para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, que tem como título: A cura de um surdo e gago de Decápolis. E ele tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo-o, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Afatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, dizia: Tudo faz bem, faz ouvir o surdo e falar os mudos. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Amada igreja e amados irmãos, nós estamos nessa oportunidade diante de uma palavra que fala acerca da cura de um surdo e gago de Decápolis. E nós queremos trazer, aleluia, para a nossa meditação, como tema para esta mensagem: tudo faz bem. Porque Jesus, tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz é bem feito. E nós iremos meditar nesta palavra conforme Deus tocar em nossos corações, para a honra e glória do Senhor Jesus. Esta palavra, ela nos remete à cura de um gago e surdo. E aparentemente para o nosso cotidiano parece uma enfermidade simples. Parece uma enfermidade simples a gagueira, a surdez nos dias de hoje. E existe tratamento auditivo e fonoaudiólogo para que tudo isso melhore. Portanto, aparentemente para os dias de hoje parece uma enfermidade comum. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos que Jesus, o nosso mestre, tudo o que Ele faz bem. E Jesus, Ele é o Deus que cura desde uma enfermidade simples a uma enfermidade mais complicada, ou até mesmo uma ressurreição, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por meio da revelação desta palavra, eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele tem cura para a tua ferida na alma. Ele tem a cura para a tua ferida na carne, na pele, no sangue, nos ossos, porque Ele é Deus. O nosso Deus, Ele cura desde uma enxaqueca, a enfermidade pior que há, ou até mesmo a morte. Nós sabemos que Jesus, uma certa feita, Ele chega na casa de Pedro e encontra, a Bíblia diz que a sogra de Pedro jaz com febre, enferma, e Jesus toca na mão daquela mulher e ela é curada. Louvado seja o nome do Senhor. E após ser curada, o servia. O nosso Jesus, Ele é o Deus que faz milagres, até mesmo em um resfriado, até mesmo em uma dor de cabeça. Ele cura até mesmo de uma simples febre, porque Ele é Deus, de acordo com o seu tempo e com o seu propósito. Porque tudo que Ele faz bem. Nós sabemos, amada igreja, eu quero trazer um paralelo a estas duas curas. Veja, uma cura simples, a cura de uma simples febre da sogra de Pedro, para a ressurreição de Lázaro após 4 dias.
A palavra de Deus vai dizer que Lázaro, estando enfermo, as suas irmãs Marta e Maria mandam um recado para Jesus acerca da enfermidade do seu irmão, acreditando que ele viria para curar, que ele viria para socorrer, porque Jesus ele era amigo íntimo de Marta, Maria e Lázaro. E Jesus, após receber aquela notícia, ele apenas diz: esta enfermidade não é para a morte. E ele continua ali por mais 2 dias. Após 2 dias ele resolve descer. Louvado seja o nome do Senhor. E após ele chegar lá, Marta e Maria, chegando para Jesus, diz: Senhor, já cheira mal, faz 4 dias. Mas Jesus, ele é a ressurreição e a vida. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele ordena para que a pedra seja tirada. E Jesus ali, ele chora, ele se compadece, ele sente a tristeza. E ele dá uma ordem para aquele defunto de 4 dias. E ele sai para fora daquele sepulcro com seus pés atados, suas mãos atadas e com um pano envolto que o enrolava. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Jesus, ele é a ressurreição, ele é a vida. Ele tem cura para a tua enfermidade. Ele pode fazer grandes sinais, grandes prodígios e maravilhas da parte do Senhor. Essas 2 referências que citamos acerca da cura da sogra de Pedro está em Mateus 8,14 e em João 11, acerca da ressurreição de Lázaro. Se você quiser conferir, se você quiser acompanhar, para a honra e glória do Senhor Jesus. O nosso Deus, ele tem poder para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez você tenha pensado que o teu problema é grande. Talvez você tenha pensado que não tem mais jeito, que não tem mais saída. E o desespero começa a bater na tua porta. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Deus dos milagres te alcança por esta palavra. O Todo-Poderoso, aquele que tem poder para curar desde uma enfermidade simples até mesmo para ressuscitar um morto, ele te alcança por esta palavra, com a cura que você precisa, com o milagre que você precisa, com a resposta que você precisa para a tua vida, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós falamos acerca da cura de um gago e surdo de Decápolis, nós sabemos que Decápolis era uma região de 10 cidades na fronteira oriental do Império Romano. Louvado seja o nome do Senhor. Uma fronteira de 10 cidades, aonde o povo era unido como Decápolis por causa da fala, do idioma que eles falavam. 10 cidades que faziam parte do Império Romano na fronteira oriental. E esse milagre aconteceu mais precisamente perto do Mar Morto, do Mar da Galileia, que era ali que se encontrava a região de Decápolis naquele tempo, naquela época, para o nosso conhecimento. Jesus, ele acabava de sair de Tiro e Sidom, como nos diz a palavra de Deus, para o Mar da Galileia, e estando ali, lhe é trazido um surdo e gago até a sua presença. E a palavra de Deus, conforme foi lido nesta noite, vai dizer que aquela multidão roga para que Jesus lhe impusesse a mão, para que Jesus o curasse. Louvado seja o nome do Senhor, impondo a mão sobre ele. Nós sabemos que a maneira mais tradicional de cura, a maneira mais convencional de cura, é por meio da oração e da imposição de mãos. E aquela multidão chega pedindo a Jesus aquele milagre através de uma imposição de mão, porque essa era a maneira mais tradicional e até os dias de hoje é a maneira mais tradicional
de orar por alguém e essa pessoa ser alcançada pela bênção, pelo milagre do Senhor. Mas o nosso Jesus, Ele é um Deus que opera de várias maneiras. Não existe limite para a sua forma de operar e Ele faz como Ele quer, porque Ele é Deus. Jesus, Ele resolveu fazer diferente. Jesus, Ele chama aquele gago e surdo para fora daquela multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez porque muitos daquela multidão não iriam entender a forma que Jesus ia operar na vida daquele homem. Porque muitos, ao invés de procurar o entendimento, procura achar uma brecha para criticar, procura achar uma brecha para enterrar vivo. Sempre foi assim e sempre será. Apesar de eles terem pedido uma oração com imposição de mão, Jesus tira aquele gago e surdo do meio da multidão e Jesus resolveu fazer de uma forma diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquela multidão não iria entender. Aquela multidão não iria entender o que Jesus ia fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, Ele colocou os dedos sobre o ouvido daquele surdo. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, Ele cuspiu e tocou-lhe na sua língua. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nos chama a atenção para um detalhe muito importante. Um milagre nada convencional, um milagre para os dias de hoje antiético, nojento para alguns religiosos. O que você diria de um milagre como esse? Jesus enfiou os dedos nos ouvidos do surdo, cuspiu e tocou na sua língua. O que você diria de um milagre como esse? Na sua simplicidade, na sua religiosidade, será que você o entenderia? Será que você o criticaria? Porque muitas e muitas vezes nós não poupamos críticas, mas o nosso Deus, Ele é Deus e Ele opera da maneira que Ele quer, conforme Ele quer, porque Ele é Deus e ponto final, acabou. O nosso Jesus, Ele não deve explicação para mim, não deve explicação para você. O que me chama a atenção é que Jesus, Ele já havia feito sinais maiores, prodígios maiores do que esse, apenas com a sua palavra, dando uma ordenância para que um morto de 4 dias saísse para fora. Um Jesus que já havia andado sobre as águas. O que era isso para o nosso Deus? Uma enfermidade simples para os dias de hoje, surdez e gagueira, não dá nem para chamar de deficiência, porque existe tratamento nos dias de hoje e tecnologia para resolver esta situação. Mas Jesus, Ele resolveu operar de uma maneira completamente diferente. Agora eu quero te perguntar, e se Deus me usasse dessa maneira? E se fosse eu que agisse dessa maneira? Agora eu quero te perguntar, e se fosse você, e se Deus te der uma ordem para você agir desta maneira, o que você faria, ou o que diria de mim, ou o que diriam de você? O que diriam de mim, o que diria de você, se Jesus resolver usar as nossas vidas de maneiras não convencionais, de maneira que não agrade a esta humanidade, de maneira que não seja no tradicional? O nosso Deus, Ele tem suas maneiras de operar.
E pela revelação desta palavra, eu quero te dizer que Deus ele vai derramar sobre ti dons da parte do Senhor. E Ele vai te usar de maneira diferente sobre a terra dos viventes. De maneira que muitos não entenderão, os religiosos não entenderão. Aqueles que têm os olhos tapados, os ouvidos tampados, a multidão não vai te compreender. Louvado seja o nome do Senhor, mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo faz bem o nosso Mestre, tudo Ele faz bem. Não importa a maneira que Deus resolva te usar. Não importa a maneira que Deus resolva trabalhar por meio da sua vida. O que não falta são pessoas para criticar, o que não falta são pessoas para apontar o dedo, o que não falta são pessoas para rirem da minha e da tua cara. Louvado seja o nome do Senhor, mas o que importa é estarmos na presença de Deus. O que importa é o que o nosso Deus pretende fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que são carnais irão te julgar, irão criticar, irão pecar contra a tua vida e contra Deus por não entender a forma que Deus vai te usar na terra dos viventes. Mas fica tranquilo, apenas obedece a voz do nosso Deus. Apenas dá ouvido à voz do Criador. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o homem dos milagres, Ele é aquele que tudo pode. Ele é o Deus que opera nas coisas simples e nas coisas profundas. E Deus vai te usar para curar o simples e para curar aquilo que é profundo e sobrenatural. Porque Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Receba esta palavra profética para a tua vida. Receba o dom da cura da parte do Senhor por meio da revelação desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor, e vai se preparando para receber as críticas. Porque Deus Ele usa aqueles que não são para confundir os que são. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus, após colocar os dedos sobre os teus ouvidos, após cuspi-lo e tocar na sua língua, louvado seja o nome do Senhor, Jesus levanta os olhos para o céu e suplica e diz: Afatá. Isso quer dizer: abre-te. Olha o processo que Jesus usou para curar a vida daquele homem. Jesus poderia apenas ter dito Afatá, poderia ter dito apenas abre-te e seria aberto. Mas Jesus Ele quis fazer de maneira diferente, para trazer um ensinamento para a minha e para a tua vida, que Ele opera da maneira que Ele quer, conforme Ele quer, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a maneira que Deus usou para curar não importava o tamanho da enfermidade. A sogra de Pedro, Jesus curou apenas por tocá-lo na sua mão. Lázaro, Jesus ressuscitou apenas com a palavra, ordenando para que ele saísse para fora. Mas nesse caso, Jesus Ele fez um procedimento completamente diferente. E a palavra de Deus vai dizer que logo abriram os ouvidos e a precisão da sua língua, e ele falava perfeitamente, porque Jesus é o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: o que opera, louvado seja o nome do Senhor, na simplicidade, tem o mesmo dom e o mesmo espírito daquele que opera na profundidade.
o que opera de maneiras tradicionais, de maneiras convencionais, recebe do mesmo Espírito, aleluia, que opera tudo em todos, porque Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que importa é o resultado de tudo isso. O que importa, louvado seja o nome do Senhor, é que aquele surdo e gago saiu dali ouvindo perfeitamente e falando perfeitamente. O que importa é que a sogra de Pedro melhorou da febre e os serviu naquela oportunidade. O que importa é que o nosso Deus, Ele tem poder sobre a morte, mesmo que estejamos em estado de putrefação, porque Ele é Deus. O que importa é o resultado final. O Deus é o mesmo, o Deus que opera é o mesmo, o Espírito que opera é o mesmo, porque tudo faz bem. Tudo o nosso Mestre, Ele faz bem, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que aquele homem, após ser curado, lhe é dado uma ordem para que ele não divulgue aquilo que aconteceu. Mas quanto mais o proibia, mais ele falava do amor de Deus. Quem é que pode calar a boca de um homem cheio do Espírito Santo? Quem é que pode calar a boca de um homem que tem gratidão a Deus? Que entende a grandeza, o poder e a soberania do nosso Deus. Quanto mais o proibia, mais ele falava. Quanto mais o proibia, mais ele testemunhava. E talvez pela a maneira de Deus te usar, alguns vão tentar te parar. Talvez até calúnia e armadilha sejam preparadas contra ti, mas nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Porque Deus é contigo. E toda língua que se levantar contra ti no tribunal, em juízo, tu a condenarás. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem, um homem cheio do Espírito Santo, recebeu a cura da sua surdez, da sua gagueira. Agora, aquele homem podendo ouvir e podendo falar. Quero eu entender desta maneira. Vou testemunhar, vou testificar das maravilhas que Deus fez na minha vida. Sabe por quê? Porque as maravilhas que Deus faz na minha e na tua vida é para ser testemunhada. As maravilhas que Deus faz na minha e na tua vida é para ser testificada. Sabe para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja engrandecido. Talvez você tenha recebido um milagre da parte de Deus maior do que este. Talvez você tenha sido curado de uma enfermidade como maior do que essa, e fechou-se a sua boca, e fechou-se os seus ouvidos, e os teus olhos. Precisamos exercer a gratidão diante do Senhor.
Precisamos exercer a gratidão do Senhor e testificar das suas obras, das maravilhas que Ele fez e faz na nossa vida. Nós sabemos que em uma certa feita, Jesus ele cura 10 leprosos de uma única vez. Curou Elote, uma enfermidade que na época era o fim da vida, era o fim dos sonhos, era o fim dos projetos. Uma enfermidade que privava o povo do convívio social, uma enfermidade chamada lepra, e que não havia cura para a medicina. O leproso nunca mais poderia abraçar o seu filho. O leproso não podia mais abraçar o seu cônjuge. O leproso não podia mais entrar numa sinagoga para adorar o nome santo do Senhor. E Jesus curou 10 de uma vez, só com a palavra. E a Bíblia vai dizer que 9 foram ingratos, apenas um voltou para agradecer ao Senhor. E aquele que voltou era um estrangeiro, um samaritano. Samaritano era um povo rejeitado pelos israelitas, um povo que para os israelitas era considerado herege, era considerado excluído do meio do seu povo, porque não era uma raça pura, era um povo misturado. Mas foi o estrangeiro que voltou para agradecer. Os israelitas que receberam aquela cura não voltaram para agradecer. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso, amada igreja e amados irmãos, que nós precisamos entender que é preciso exercer a nossa gratidão diante do Senhor, diante da sua presença. Louvado seja Deus. É preciso voltar para agradecer. É preciso testificar, porque em tudo Deus ele nos traz um ensinamento, ele nos traz uma lição, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Quando um único volta para agradecer, um dos 10 volta para agradecer, o próprio Jesus ele questiona, mas não foram 10 os limpos? Porque um só voltou para agradecer. Sabe por quê? Porque nem todos entendem aquilo que Deus faz em nossas vidas. Nem todos entendem o que é a gratidão e nem todos desenvolvem a gratidão no seu coração. Mas eu e você, nós precisamos agir como aquele surdo e gago. Nós precisamos, aleluia, se tornarmos gratos, cheios da graça, do entendimento, para testificar, para glorificar e testemunhar das coisas, das maravilhas que Deus faz na nossa vida. Uma vez Deus me deu testemunhos. No início da minha caminhada, Deus me dava muito testemunho de prosperidade, muito testemunho na área financeira. Deus começou a abrir as portas das prosperidades para a minha vida e eu comecei a prosperar de uma maneira sobrenatural, de uma maneira diferente do convencional. E eu tinha vergonha de testemunhar, de testificar das bênçãos e das maravilhas de Deus. Até que um dia eu entendi que eu não podia ficar preocupado com o que o povo ia pensar, com o que iriam imaginar,
Porque muitas e muitas vezes nós ficamos preocupados com o que dirão, com o que pensarão, quando na verdade o que importa é o resultado. O que importa é que você alcançou a bênção, que você alcançou a vitória da parte de Deus. E o que importa é que o Evangelho de Cristo seja pregado, o que importa é que a palavra de Deus seja proclamada, o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado por meio da minha e da tua vida. Até que um dia eu perdi a vergonha e comecei a testemunhar, sempre que Deus mandava. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus mandar testemunhar, não tenha vergonha, vai lá e conta o que Deus fez na tua vida. Quando Deus te mandar, vai lá e fala do amor de Deus. Quando Deus te mandar curar, vai lá e cura para a honra e glória do Senhor Jesus. Não importa o que dirão, não importa o que pensarão e nem a maneira que Deus vai fazer. Apenas faça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós precisamos, aleluia, desenvolver em nós a gratidão por aquilo que Deus fez na nossa vida. É impossível falar deste milagre sem falar do evangelismo deste homem. É impossível falar deste milagre sem falar da maneira que ele foi usado após a sua cura. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Porque Deus, Ele é maravilhoso para fazer na minha e na tua vida, além daquilo que pedimos e pensamos, e quando Ele faz, para que o seu nome seja glorificado, para que o testemunho seja contado, para que edifique a fé de outro que esteja necessitado. Deus está aqui me tocando a falar algo da parte de Deus e eu tenho me segurado, mas eu não posso me segurar. Uma coisa é certa, eu estou aqui por gratidão a Deus. Eu estou se recuperando de uma cirurgia e até mesmo para me vestir a calça, a minha esposa tem que me ajudar. Eu estou aqui pregando de chinelo e você vai perceber na mensagem que eu estou um pouco manco, mas eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Não é a cirurgia que vai calar a minha voz, não é a dificuldade de colocar uma roupa que vai calar a minha voz. Eu achei que eu não ia conseguir colocar o terno, pedi ajuda para minha esposa, ela me ajudou, nós colocamos aqui bonitinho, e se não desse nós pregava sem terno mesmo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele fez grandes coisas pela minha vida, pelas quais eu estou alegre. O meu Deus, Ele fez grandes coisas pela minha vida, pelas quais eu quero adorar, eu quero glorificar, eu quero pregar, eu quero testemunhar, eu quero falar do seu amor, eu quero ganhar almas para o reino do Senhor. E ninguém ganha almas para Deus deitado em cima de uma cama. Ninguém ganha almas para Deus reclamando, chorando. Ninguém ganha alma para Deus com a boca fechada, escondendo os testemunhos, escondendo as maravilhas que Deus faz sobre as nossas vidas. O amor pelo evangelismo tem que arder dentro de nós, como ardeu neste ex-surdo e ex-gago, neste homem que Jesus enfiou o dedo nos seus ouvidos, cuspiu e tocou na sua língua. O amor pelas almas, pelo evangelho, tem que queimar dentro do nosso coração, porque há vidas que precisam ser alcançadas por uma palavra. Há vidas que precisam ser alcançadas pelo testemunho que Deus te deu, e você tem retido as bênçãos do Senhor. Ora,
Foi tentado calar a boca daquele homem, mas mesmo assim não conseguiram calar. Você, ao contrário, Jesus te manda testemunhar e você guarda no baú debaixo de 7 chaves. Não convém que seja assim. Não convém que seja desta maneira. Precisamos testificar das maravilhas de Deus em nossas vidas. Precisamos testemunhar das maravilhas de Deus em nossa vida. Precisamos, aleluia, sermos abertos, ter os olhos abertos, ouvido e a boca aberta, para enxergar as grandezas de Deus, para ouvir a palavra de Deus e para ministrar a palavra de Deus. Você sabe quantas pessoas morreram neste dia de hoje? Você sabe quantas pessoas morreram só enquanto eu estou pregando esta palavra, ou enquanto eu estarei postando esta palavra? Você sabe quantas delas conheciam Jesus? Quantas delas eram cegas, surdas e mudas? Agora você entende porque que o Evangelho tem que ser pregado e pregado às pressas. Porque a seara continua grande. Os ceifeiros continuam poucos. É certo que tem muitos homens ministrando a palavra, sim, tem, mas precisava ter mais. Tem muitos homens testemunhando das grandezas de Deus, tem, é bem verdade, mas precisava ter mais. Alguns Deus manda falar e não fala. Outros tentam calar a sua voz, mas perdem os seus esforços. Sabe por quê? Porque ninguém pode parar um adorador. Nada nem ninguém pode parar um adorador. Nada nem ninguém pode calar um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Pela revelação desta palavra, Deus fará grandes coisas na tua vida e por meio da tua vida. Mas lembra de voltar para agradecer. Lembra de testemunhar para que outra pessoa seja alcançada, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a fé de outros seja edificada, para que vidas venham, aleluia, ser liberta das mãos do inimigo que está roubando, está matando, está ceifando. Louvado seja o nome do Senhor. Vidas estão partindo, vidas estão caindo no abismo sem o conhecimento da palavra, sem o entendimento da palavra, sem entender que Jesus é o Salvador, sem entender que Jesus morreu numa cruz, sem entender, aleluia, que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Muitos estão caminhando a passos largos, muitos estão morrendo na cegueira, muitos estão morrendo em uma vida de idolatria, em uma vida promíscua, vivendo dissolutamente como os filhos pródigos, e precisam ser alcançados por uma palavra, precisa ser alcançado pela graça, pela misericórdia, precisa receber Jesus em sua casa, precisa receber Jesus em seu coração, precisa ter um particular com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus conta contigo, soldado ferido.
Deus conta contigo, soldado ferido. Jesus, Ele não deixa ninguém para trás. Jesus, Ele não deixa ninguém para trás. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Jesus está batendo na porta do teu coração por meio da revelação desta palavra, querendo ter uma vida de comunhão contigo, querendo entrar na tua casa, querendo cear contigo, querendo fazer grandes sinais, grandes prodígios, maravilhas da parte de Deus na tua vida. Mas você precisa abrir a porta do teu coração, você precisa abrir os teus olhos, abrir os teus ouvidos, precisa abrir o teu entendimento, precisa curvar o teu joelho, se render diante do Deus verdadeiro, do Deus que tudo pode, daquele que criou os céus e terra, daquele que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Tudo Ele faz bem. Tudo Ele faz bem. E tudo que Ele faz existe um propósito. Tudo que Ele faz existe um propósito. A tua provação, a tua dificuldade, a tua limitação, ela tem um propósito, é para que outras pessoas sejam alcançadas. A enfermidade na vida deste homem, a surdez e a gagueira na vida deste homem, tinha um propósito, era para trazer ensinamento para mim, trazer ensinamento para a tua vida. A cura de uma simples febre da sogra de Pedro tinha um propósito, era para trazer um ensinamento para mim, trazer um ensinamento para a tua vida. A ressurreição de Lázaro, ela tinha um propósito, sabe por quê? Jesus diz assim, Jesus ele glorifica a Deus por Jesus não ter estado lá, sabe por quê? Para que eles pudessem ver a revelação do poder de Deus, para que eles pudessem ver um morto sendo ressuscitado após 4 dias, para que trouxesse o ensinamento para a minha vida, para que trouxesse o ensinamento para a tua vida. Jesus dá glória a Deus porque Ele não estava lá quando Lázaro estava enfermo. Jesus fica sabendo que Lázaro está enfermo e Ele nem desce lá. Ele só diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Sabe por quê? Jesus sabia o propósito daquela enfermidade, Jesus sabia o propósito daquilo que Lázaro estava passando. E deixa eu te dizer uma coisa, Jesus ele sabe o propósito da tua enfermidade, Jesus sabe o propósito de tudo isso que você está passando. No tempo certo Ele vai chegar na tua vida, Ele vai chegar com a cura. Se precisar, Ele chega para fazer a ressurreição, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas precisa ser glorificado, precisa ser testemunhado, porque há um objetivo, há um propósito da parte de Deus nas nossas enfermidades, há um propósito da parte de Deus nos nossos desertos, há um propósito da parte de Deus nas tempestades que se levantam sobre as nossas vidas. E é por isso que nós precisamos entender a importância daquilo que Deus faz em nossa vida. É por isso que nós precisamos entender, aleluia, que é preciso sermos gratos. É por isso que nós precisamos entender que esse evangelho precisa ser pregado nos 4 cantos da terra para que o nosso mestre venha. E ele não vem enquanto esse evangelho não for pregado nos 4 cantos da terra, em raças, tribos, línguas e nações. O que você tem feito para a proclamação do evangelho? Talvez você tenha trabalhado, sim. Glória a Deus, parabéns pelo teu trabalho. Mas trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem. Testemunha enquanto é vida, porque a noite vem.
O teu testemunho, ele precisa da vida, ele precisa edificar enquanto é dia, porque a noite vem. Quando nós falamos trabalhar enquanto é dia, está dizendo trabalhar enquanto está vivo, porque a morte vem. A morte é uma certeza para todos nós, a não ser que o nosso mestre venha e seremos transformados em um corpo incorruptível e seremos trasladados juntamente com ele, que subiremos nas nuvens juntamente com ele na sua vinda, aonde os mortos ressuscitarão primeiro e nós, tendo um corpo incorruptível, iremos encontrar com o nosso Deus. Trabalhai enquanto é dia, testemunhai enquanto é dia, glorificai ao Senhor enquanto é dia, porque a noite vem. Jesus, ele precisa da minha vida, ele precisa da tua vida. Nós não somos concorrentes entre nós. Jesus, ele é a nossa igreja. Jesus, ele é a nossa religião. Ele é o cabeça e nós somos todos membros de um só corpo. Então por quê? A mão não pode dizer eu não sou o pé. O olho não pode dizer eu não sou uma orelha. O nariz não pode dizer eu não sou uma boca. Todos nós fazemos parte desse ministério, a qual Jesus é o sumo pastor, do qual Jesus é o sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque. Louvado seja o nome do Senhor. Fazemos parte de um ministério só, aonde Jesus é o Salvador, aonde o seu sangue é quem purifica o nosso pecado, aonde o seu sangue é quem nos limpa, aonde o seu poder é quem opera por meio de nós, aonde o Espírito que opera tudo em todos é o mesmo, e todos opera por meio de Cristo Jesus, Salvador. Então por quê? Por que fica torcendo pela queda do teu irmão? Por quê? Por que fica falando mal do teu irmão, fofocando? Por quê? Por que perder tempo com fofoca, com disse-me-disse, com picuinha, com coisas do passado, uma vez que Deus todos os dias Ele lança o pecado do mal do esquecimento, Ele nos dá uma nova oportunidade de vida. Mas hoje já tem até pastor mandando gente para o inferno por aí, condenando, dizendo quem foi para o inferno, quem não foi. Por quê? Alguns de vocês receberam a chave do céu. Porventura haverá um lugar separado para cada denominação. Porventura estamos lutando entre nós mesmos. Porventura o testemunho daquele ex-surdo e gago não trouxe salvação, não trouxe vida para Cristo, assim como o testemunho da cura da febre e da sogra de Pedro trouxe vida para Jesus, assim como o testemunho da ressurreição de Lázaro trouxe vida para Jesus. O objetivo é o mesmo, o objetivo é que ele cresça, o objetivo é que eu e você venhamos diminuir, que ele cresça, que nós venhamos diminuir, que ele cresça, que venhamos diminuir, que ele cresça, porque ele é tudo em todos nós e nós não somos nada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já disse em outra oportunidade, quero dizer outra vez nesta mensagem, porque me é cabido e Deus tem me direcionado desta forma. Vocês sabem o que era uma vide? Vocês sabem o que é uma vara? A vide é uma trepadeira, a saber, a uva, uma vinha. E Jesus, ele é a videira verdadeira. O nosso Deus, ele é o lavrador, ele é o dono da vinha. E eu e você, nós somos apenas as varas. Você sabe para que serve uma vara?
Sabe qual é a utilidade de uma vara? A vara serve apenas para que a videira se desenvolva, serve apenas para que a videira cresça, serve apenas para que a videira apareça, serve apenas para que a videira se rame, distribua os seus galhos, seus frutos e produza fruto. Ah, louvado seja o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. O que é a vara? Jesus diz que aquele que não dá fruto, o Pai corta, lança no fogo. Aquele que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto. É essa a palavra de Deus para a minha vida. É essa a palavra de Deus para a tua vida. Cegos e surdos, abram os olhos, os ouvidos. Pelo amor de Deus, abram a boca e entenda. Que não há concorrência entre nós. Pelo amor de Deus, entenda que Jesus, ele morreu por todos nós. Jesus, ele não morreu para salvar os bons, mas ele veio para salvar os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos em um contexto onde muitos estão parecendo fariseus, estão querendo proibir o povo de adorar, estão querendo proibir o povo de se chegar para Deus, de cantar, de adorar o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz: quem tem fôlego, louve ao Senhor. Quem tem fôlego, adore ao Senhor. Estão fazendo como os fariseus. Os fariseus proibiam os publicanos de entrarem nas sinagogas. Os judeus não se misturavam com aqueles estrangeiros que eram mestiços, que não era raça pura. O samaritano não era bem-vindo no meio dos judeus. Ora, que Bíblia nós estamos lendo? Nós estamos fazendo igual os fariseus, estamos tentando excluir os pecadores, tentando proibir os pecadores de adorar. Ora, Jesus não morreu por eles. Jesus não morreu por nós. Porventura Jesus levou em consideração o tempo da tua ignorância. Porventura Jesus levou em consideração o tempo da minha ignorância, o tempo da minha cegueira, o tempo da minha surdez. Ele é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Precisa haver em nós gratidão, precisa haver em nós compreensão, precisa haver em nós temor a Deus, sim, precisa haver em nós coragem para testemunhar, para testificar das maravilhas que Deus fez na nossa vida, testificar das maravilhas que Deus faz na nossa vida. Sabe por quê? Porque o grande é Ele, o lindo é Ele. Se você olhar de perto para uma vide, para uma videira, para uma vinha, como você preferir, se você olhar de perto, da parte de baixo, você ainda vai enxergar parte das varas. Mas se você olhar de longe, você só enxerga a videira, você só enxerga a presença. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitas varas querendo ser alguma coisa. A vara não pode dar fruto de si mesmo. A vara não pode pregar de si mesmo, não pode ensinar de si mesmo. Se eu estou aqui é porque sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. E se você estar aí é porque você é usado pelo Espírito Santo de Deus. Se te deu vontade de adorar, não importa a situação que você esteja, adore e glorifique. Sabe por quê? Porque o Espírito que opera tudo em todos é o mesmo, e o nome do Senhor é o mesmo, e o objetivo é o mesmo, é que o Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. Ainda que tentem te parar, ainda que tentem calar a tua voz, ainda que tentem proibir você de adorar a Jesus, de falar do amor de Deus, de glorificar o nome do Senhor, não cale a tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes se não pode orar, resmunga. Se não pode
pregar, falando, gesticula. Mas não cale a tua boca, não pare de adorar, não pare de engrandecer, não pare de bendizer o nome santo do Senhor, porque Ele te chamou para adorar, Ele te chamou para glorificar, te chamou para engrandecer, para bendizer o nome dEle na terra dos viventes. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, não se prenda. Não permita que a enfermidade cale a tua voz. Não permita que a dificuldade cale a tua voz. Não permita até mesmo que o pecado cale a tua voz. Adore o Senhor aonde você estiver. Glorifique ao Senhor aonde você estiver. E o meu Deus vai receber o teu louvor, vai receber a tua adoração. Porque Ele te ama e Ele morreu pela tua vida. Não permitam que calem a tua voz. Não permita que parem o teu ministério. Se te proibiram de pregar na igreja, vai pregar na praça, vai pregar na esquina. Se te proibiram de pregar na esquina, prega no presídio, prega na casa de recuperação. Se te proibiram de pregar lá, prega na internet, prega nas redes sociais, porque nós ainda temos liberdade de expressão, ainda podemos fazer isso. A Constituição nos garante o direito. Louvado seja o nome do Senhor, de expressão. Judeus que não se misturavam com os samaritanos, fariseus que não se misturavam com publicanos. Jesus, Ele veio para ensinarmos a sermos diferentes, fazermos a diferença. Quem não lembra da palavra do bom samaritano, onde passou o sacerdote, passou o levita, ninguém socorreu, ninguém ajudou aquele homem que estava ferido à beira do caminho, mas vinha o bom samaritano, excluso, misturado, excluído, mas tinha amor no seu coração. Porventura não leram que a lei e os profetas se resumem no amor? Aí vem o bom samaritano, leva aquele homem, deixa na hospedaria, paga ali um tempo e diz: na volta pagarei o resto da despesa. Quem agrada o coração de Deus? Aquele que despede o enfermo de mãos vazias, aquele que despede o necessitado de mãos vazias, ou aquele que tem amor no seu coração, aquele que socorre os carentes, que socorre os feridos, aquele que acolhe os machucados. Quem é que tem Deus no coração? Aqueles que não se misturam, que proíbe o povo de adorar, que proíbe o povo de entrar nas igrejas, de estar na sinagoga, que proíbe o povo de pregar a palavra do Senhor. Os fariseus ou o publicano que nem conseguia levantar a cabeça, que nem conseguia, de longe orava, porque ele não podia entrar no templo, não podia entrar na sinagoga. Ele não tinha coragem nem de levantar a cabeça. O fariseu exaltado em si mesmo, jejuava 2 vezes por semana, cumpria os 10 mandamentos, não era adúltero, não era roubador, não era como aquele publicano. Aquele publicano miserável não podia entrar na sinagoga, ele não levantava nem a sua cabeça, mas ele orava, reconhecendo as suas falhas, as suas fraquezas, as suas limitações. E ele desce para casa justificado. O que Deus quer de nós é o reconhecimento. O que Deus quer de nós é o coração sincero, o coração puro, o coração reto diante da sua presença. O que Deus quer de nós é o amor. O que Deus quer de nós é
é que o seu evangelho seja pregado em raças, tribos, línguas e nações. Como pregaremos o evangelho se estão tentando proibir o povo de adorar? Hoje não está diferente. Há muitos sendo considerados como hereges nos dias de hoje. Há muitos sendo exclusos nos dias de hoje, pelo amor de Deus. Estão cometendo os mesmos erros dos fariseus. Estão cometendo os mesmos erros dos judeus, que não se misturava com os samaritanos. Que possa haver mais amor em nós. Que possa arder dentro de nós o desejo de alcançar mais uma alma. Que possa arder em nós o desejo de fazer o pior bandido, o pior ladrão, o pior pecador, adúltero, adorar o nome santo do Senhor, glorificar o nome santo do Senhor, bendizer o nome santo do Senhor. Porque foi para isso que Jesus morreu. Para que eu e você tivéssemos direito, tivéssemos livre acesso para adorar, para glorificar. Se nós for estudar, havia o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Havia um lugar santo onde os sacerdotes entravam. Havia uma divisão no pátio onde só entrava judeu. Havia uma divisão onde as mulheres não passavam. Havia uma divisão onde os gentios só podiam chegar até ali. Ora, faremos tudo isso outra vez? Que Bíblia que nós estamos lendo? Que Jesus nós estamos seguindo? O que é que nós estamos aprendendo com Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou encerrar esta mensagem. A mensagem está ficando muito longa. Vamos encerrar esta mensagem. Vamos fazer uma oração. Vamos orar por cura, milagre e libertação. Vamos orar por cegueira espiritual. Vamos orar por surdos e mudos, gagos. E Deus vai fazer milagres nesta noite. Vamos orar pelo pecador, pelos fariseus, pelos sepulcros calhados. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós oramos por curas, milagres, libertação nesta oportunidade. Nós decretamos a falência do mal e a bênção na vida daquele que está sendo alcançado por esta oração, Pai. Visita com cura, visita com grande poder, com grande glória nesta oportunidade. Salva, santifica, batiza com Teu Espírito Santo, Pai. Ressuscita mortos, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, pelo poder que habita em Ti e não pelo poder que nós temos. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, abre a nossa boca para proclamar o Teu Evangelho. Nos torna mais grato a Ti, ó Deus, para testificar, para testemunhar das maravilhas que o Senhor fez em nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor os fariseus. Nós apresentamos diante do Senhor os publicanos, os pecadores, os miseráveis. Nós apresentamos diante do Senhor os judeus puros. Apresentamos diante do Senhor os samaritanos, aqueles que são misturados. Apresentamos diante do Senhor aquele levita, aquele sacerdote que não tem amor no seu coração e aquele bom samaritano. Continua nos guardando, continua nos livrando. Aqueles ingratos, ó Deus, que não tem coragem de adorar, não tem coragem de glorificar, não tem coragem de testificar das maravilhas que o Senhor fez na sua vida, nós também apresentamos nessa noite. Abre os olhos, abre os ouvidos, abre o entendimento. Seja conosco, Pai, fica conosco. Continua nos guardando, nos ensinando e nos livrando de todo mal e derramando amor sobre as nossas vidas, ó Deus, é isso que nós te pedimos. E por fé nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.